Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Cripto, sejam todos bem-vindos. Começando a semana, hoje dia 25 de maio de 2026, segunda-feira, vamos começar diretamente no gráfico do Bitcoin. Hoje nós tivemos um feriado nos Estados Unidos, Dia da Memória, tivemos aí as três principais bolsas fechadas no dia de hoje. Bitcoin funcionando normalmente, assim como todo o mercado cripto, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tivemos aí, pessoal, no diário uma alta simbólica de 0,33%. Neste momento, para nós, preço a mercado R$ 76.590. Vamos ver o que rolou após a última análise na semana passada e quais são as novas perspectivas aí de movimentação do preço, agora pela madrugada, até a nova análise de amanhã, na terça-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando, nós estávamos aqui na proximidade dos 77.800. Fizemos aí algumas identificações importantes. A primeira, a representatividade desse candlestick, formado aqui a 1 da tarde na quinta-feira, aparentemente apresentava aí, pessoal, um volume comprador expressivo com característica de força, poderia, né, induzir os compradores novamente a uma tentativa de buscar essa região conflitada, né, justamente, né, onde era o entrave aqui para nós ao que tange a continuidade na busca por níveis superiores. Também fizemos aí observações importantes em relação ao diário, onde houve a incidência dos compradores no dia, mesmo, né, com uma certa equidade entre ambos os lados, representando a sombra do pavio em ambos os sentidos. E basicamente nós tínhamos que acompanhar desde então qual seria aí os próximos capítulos ao que tange candlestick e volume, pessoal, porque nós sabíamos que haveria sim uma possibilidade de um cavalo de pau no mercado e entregar, né, toda essa conquista iniciada aí para nós em meados aí do dia 18, tá? Então nós tínhamos teoricamente que acompanhar, né, as próximas horas a partir da análise, né, da última análise, justamente porque não havendo aqui a incidência por parte, né, dos compradores, estrutura de preço ascendente, volume expressivo, né, candlestick com padrão de força, nós sabíamos que o mercado, né, poderia simplesmente engatar a marcha ré e jogar o preço lá para baixo, tá, pessoal? Então, quando a gente vai observando, né, principalmente a questão do volume, né, pessoal, ainda mais quando a gente reduz o tempo gráfico, naquela ocasião estava acompanhando o mercado, né, utilizando o tempo gráfico aí de 1 hora, né, eu percebi aqui, pessoal, a 1 da manhã, basicamente, formação desse martelo invertido, né, justamente uma região onde a gente sabia que haveria necessidade de um certo protagonismo, né, pessoal? Tudo que a gente não precisava era de um martelo invertido com volume vendedor superando, né, os compradores, principalmente quando a gente analisa esses três últimos candlesticks, né? Então isso aqui já me ligou um sinal de alerta, posteriormente mais venda, inclusive perdendo a média de 20 períodos aqui na M1. Posteriormente a mesma coisa, pessoal, recusa de preço na M1, e aí, né, a gente sabia que o cavalo de pau poderia acontecer a qualquer instante, pessoal. E aí são nessas ocasiões que vocês precisam, né, estar atentos justamente para aproveitar essas oportunidades, tá? Muitos vão dizer, mas, né, a forma como você trouxe a última análise aqui para nós evidenciava que o mercado, sim, ele ia buscar a região conflitada, com possibilidade de uma tentativa de confirmação de rompimento e etc. De fato, pessoal, a gente traz um cenário aí a cada 24 horas,
é muito difícil, né, a gente conseguir acertar com exatidão, mas as projeções, né, elas basicamente acompanham bastante o cenário que é compartilhado com vocês, né? Só que, né, eu canso de dizer aqui nas análises do canal, pessoal, o mercado ele é muito dinâmico e ele é soberano. Nós analistas, né, a gente não tem influência nenhuma aqui, a gente tenta trazer um panorama mais próximo da realidade, né? E aí, obviamente, você precisa, né, adquirindo conhecimento, né, acompanhando o mercado diariamente, criando tempo de tela, né, justamente para você ter as melhores decisões no momento certo. Então, trouxe aqui para vocês, pessoal, uma operação que foi efetivada após essa identificação do cavalo de pau. Então, basicamente, aqui temos o dia 22. A gente percebe que a abertura aqui, pessoal, da operação foi às 3h05 da manhã, justamente quando eu já identifiquei aqui, né, a estrutura descendente, os vendedores sobressaindo, perca de médias importantes em times frames menores, enfim. Abertura da operação proximidade dos 77.500. Então, basicamente, abri aqui após 3 vezes, né, pessoal, a recusa de preço aqui na M1. O mercado ainda tentou novamente aqui, pessoal. Mas aí você precisa ser resiliente, tá? Você precisa ter paciência. Muitas vezes, né, parece que você acabou adentrando errado na operação. O mercado, né, ele pratica muito isso, ele vai sempre te confundir. Mas aí eu fiquei tranquilo, pessoal. Aí esse candlestick com abertura 1 da manhã, né, fechamento às 5, veio o posterior, né, um volume comprador inexpressivo, né, um candlestick sem padrão, tranquilidade, mantinha a operação. E aí nós sabíamos que o mercado de fato poderia perder esse sequenciamento de fundos descendentes, essa estrutura, né, de fundos ascendentes, melhor dizendo, poderia, né, perder essa estrutura com o cavalo de pau, a reversão do mercado e buscar aqui, né, pessoal, a região dos 75, que era nosso objetivo final, evidentemente confirmando essa reversão. Então, saí aí na proximidade dos 75.270. O mercado estava um pouquinho devagar, não quis entregar, né, os ganhos, coloquei no bolso, então deu aí 1.350% aproximadamente de ganho. Uma operação altamente alavancada, porém controle de margem, tá, pessoal? Isso é muito importante, gerenciamento de risco. Uma margem menor na operação, né, justamente porque qualquer volatilidade poderia me liquidar facilmente. Então, é importante você saber ter esse traquejo justamente para você não colocar o seu capital em risco. Um ganho tranquilo, pessoal, dentro aí do cenário que foi especulado, né, sem inventar moda, sem entrar em pontos que você não sabe se o preço vai subir ou descer. Então, por isso a importância de aguardar, né, as consonantes, as evidências, justamente para reforçar a sua tese. E aí mais uma operação, né, com grande louvor, fechada, né, no mesmo dia, quase 10 horas da noite, tá? Então foi lá buscar, pessoal, até mais abaixo, tá? Provavelmente a tentativa aí, né, ou de buscar mais liquidez, estopar operadores alavancados, enfim, chegou aí na proximidade dos 74.200 e depois veio, né, uma reversão aí, buscando novamente a região próxima dos 78 ou a média aqui no diário, tá, pessoal? Então, mais uma vez reforçando a importância das médias, o preço chegou lá, recusa de preço, né, evidentemente pelo número de dias, né, que o mercado já se encontra trabalhando abaixo aqui da média de 20 períodos no diário, tá bom? Então, pessoal, o que a gente observa daqui em diante? Acho que o primeiro ponto, a gente voltar a nossa resistência original, em virtude da autocorreção das médias, né, nas quais estávamos fazendo alusão com as marcações. Vamos manter aqui
a principal aqui na proximidade dos 78.600. E o que a gente pode, né, esperar aqui do mercado aí de panorama? Acho que o primeiro ponto, analisando o semanal, pessoal, a gente já vê 2 semanas, né, com os vendedores sobressaindo, tá? Então isso é um ponto muito negativo para quem está esperando aí o mercado buscar níveis superiores. Não é um ponto muito legal a observação dessas 2 semanas. O preço, pessoal, sendo recusado na média semanal, assim como sendo recusado na média no diário. Enfim, a gente não pode criar uma expectativa, né, positiva, não havendo o rompimento com confirmação aqui da proximidade do 78, pessoal, tanto na alusão à média no diário quanto no semanal. Não havendo a confirmação de rompimento, né, dessas duas médias, principalmente no semanal, por ser um tempo gráfico maior, esquece, pessoal, não tem, né, como o mercado ir buscar níveis acima. Infelizmente, essa é a realidade. A gente tem as duas médias quase que paralelas aqui à região do 78. Então, não havendo aqui, pessoal, a confirmação, infelizmente, né, não tem como a gente trazer um cenário positivo, tá? Então, não adianta a gente criar aí boas expectativas, né, sem termos essa evidência importante, né, o ganho deste nível aqui na região próxima do 78. Ao mesmo tempo, a gente percebe uma estrutura descendente, a gente já vê aí uma estrutura com topos, né, pessoal, cada vez menores, né? Inclusive hoje, né, poderia evidentemente mudar todo esse cenário, mas acabou recusando nas médias aqui no diário e no semanal. A gente vê um cenário de topos descendentes, a gente começa a tratar aí, né, a possibilidade da busca, né, por níveis inferiores, tá? Então, para ficar bem claro, pessoal, sem confirmação de rompimento da média do diário e do semanal, nós não temos boas expectativas, né, para buscar níveis superiores. Agora, havendo aí, né, pessoal, uma reversão, essa confirmação, aí o cenário pode mudar de uma forma drástica, tá? Então, isso precisa, né, ser colocado aí no papel e ficar muito claro para todos vocês. Fechado? Então temos aí a possibilidade de buscar, a possibilidade real de uma aproximação de 76, né? Pode haver aí um pullback, retração, fazendo alusão aqui à mínima de domingo. Temos aqui também a máxima desses 2 dias, né? Posteriormente, a gente vai precisar analisar como será essa retração, né? Se a gente vai ter amplitude novamente, né, pessoal? O volume comprador ao ponto de tentar novamente a aproximação aqui do 78, então são outros 500. Dependendo do volume, né, e de como o mercado for no dia de amanhã, quarta-feira, evidentemente, fatores externos como a guerra no Oriente Médio, questão do acordo que não sai, enfim, faltam aí alguns detalhes, então tudo isso pode influenciar essa questão da amplitude. Outro ponto que poderá haver retração, abertura e fechamento desses 2 dias, proximidade de 75,5. E por fim, talvez a região onde haja uma retração um pouco mais significativa, digamos, né, pessoal? Talvez na mínima, né, onde startou aí essa reação por parte dos compradores no sábado, aqui na proximidade de 74.200. Então são pontos aí a serem observados, tá? Evidentemente, né, vai depender, né, de como for aí essas retrações e o que será criado aqui, né, de formação de candlestick, tá, pessoal? Principalmente aí em tempos gráficos maiores, né, como 3 horas, 4 horas, ou até mesmo no diário, tá? E aí, por fim, né, pessoal, não havendo aí, né, boas evidências ao que tange o lado dos compradores, né, a gente começa a pensar em níveis mais baixos ainda. Nós temos aí, né, 2 suportes diagonais a serem utilizados aí para acompanhamento,
Tanto este primeiro fazendo alusão à ascendência desses fundos, né, criado aqui nessa retração mais forte, aí em meados do dia 6 de fevereiro, assim como esse suporte diagonal que fazia antigamente alusão à sequência lógica desses topos descendentes formados desde o topo histórico. Então, temos aí essas duas regiões a serem acompanhadas também de perto, evidentemente. São pontos, né, importantes e vai depender, evidentemente, né, do que teremos aqui de condicionantes, né, ao ponto de analisarmos a possibilidade aí de uma nova tentativa de reação ou até mesmo, né, pessoal, perder esse primeiro suporte para buscar esse secundário. Enfim, são pontos a serem analisados com maior calma ao longo aí dos próximos dias, evidentemente, né, pessoal? Não havendo, né, uma reversão aqui de última hora por parte, né, dos compradores. Como eu disse, o cenário, né, vai se delineando aqui na mão dos vendedores, infelizmente, né, pelo momento que a gente observa aqui as evidências colocadas no gráfico, tá? Pode ser que amanhã mude alguma coisa, evidentemente, mas aí a gente vai tentar trazer para vocês as atualizações. Beleza, pessoal? Acho que no gráfico então é isso. Acho que não tem mais nada aqui para passar para vocês. Acho que por enquanto eu vou manter, pessoal, também essa resistência diagonal, fazendo alusão a esses topos aqui. Dependendo de como for o cenário nos próximos dias, a gente fará a remoção. Até para ficar mais limpo aqui o nosso gráfico, né? Tentar não complicar aí o entendimento de vocês. Fechado? Então vamos ver o livro aqui, se a gente observa alguma coisa relevante. A gente vê um pouco mais de volume presente aí próximo ao preço a mercado. É um pouco atípico, né, pessoal? Até pelo horário, mas costuma acontecer algumas vezes. E pelo lado dos compradores, livro pulverizado, pessoal. A gente não percebe mais acumulação no 7,5, tá vendo? Região de 74 e 200 também não temos acumulação de lotes, pelo menos até este momento. Pode ser que, evidentemente, o preço vindo a níveis mais abaixo, né, os compradores eles podem colocar as ordens no livro. Maior acumulação só nos 73 mil, pessoal. Aí são quase 11 milhões de dólares, 73. A gente já está falando mais abaixo aqui. Não é tão próximo assim do nosso suporte primário, mas evidentemente é um ponto a ser observado com maior cautela, né, com possibilidade aí de retração. Mais abaixo ainda, livro mais pulverizado, um pouco mais de acumulação aqui a partir dos 70.500, 70 mil. Aí a gente está falando aqui, pessoal, de quase 15, 16 milhões de dólares posicionados, 70.500. Aí a gente está falando aqui, né, pessoal? A gente está reforçando aqui o suporte secundário, 70.500. A gente está aqui, mais ou menos, e os 70 mil quase que em cima aqui do nosso suporte secundário. Então faz sim sentido a acumulação de lotes, evidentemente um ponto importante, como eu mencionei para vocês. E pelo lado dos vendedores, o livro pulverizado aqui, pessoal, sem acumulação. Só lá na região dos 82 que a gente vai ter um pouco mais, são 8 milhões e meio de dólares posicionados a serem vendidos, está muito acima. Foi como eu falei, pessoal, a gente não pode criar expectativa no mercado, buscar níveis superiores sem conquistar primeiro aqui a região próxima do 7,8. Então, não tendo este gatilho, essa condição acionada, esquece, pessoal, o mercado, né, ele vai buscar níveis mais abaixo. Agora, havendo essa confirmação de rompimento, a gente começa a mudar aqui o cenário
e obviamente, né, vamos tentar entender a estrutura de preço, né, e ocasionalmente as referências atuais e a possibilidade de novas referências também. Beleza, pessoal? Então acho que é isso, está bastante claro aí o que está rolando, quais são os pontos que vocês devem estar ligados de hoje para amanhã. Acho que ficou bastante transparente aí, né, o cenário aqui com o Bitcoin. A gente vai acompanhando ao longo das horas. Retornamos amanhã com as novas atualizações. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.